9 lições do estoicismo para viver em paz. Segredos do estoicismo. Você já se perguntou por que a paz parece tão distante mesmo quando tudo à sua volta está em ordem e organizado? Já sentiu que por mais que tente controlar o mundo exterior e arrumar cada detalhe da sua rotina, algo dentro de você ainda grita inquieto e insatisfeito? Vivemos tempos barulhentos, e não falo apenas do trânsito das cidades ou das notificações incessantes do celular. Falo do barulho que carregamos dentro da caixa craniana. Falo pelo que ouvimos, mas principalmente pelo que pensamos, pelo que sentimos e pelo que acumulamos sem perceber ao longo dos anos. O mais curioso e trágico é que nesse caos passamos a vida inteira buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, que é a serenidade. Buscamos a paz na próxima viagem de férias, no relacionamento perfeito, na promoção do trabalho ou na compra daquele objeto que prometia satisfação. Mas, e se você pudesse aprender a viver em paz, mesmo quando o mundo não colabora e tudo dá errado? E se existisse uma filosofia antiga, esquecida por muitos, mas mais atual do que nunca, que pudesse te ensinar a enfrentar o caos sem se tornar parte dele? O estoicismo não promete uma vida perfeita sem dores ou perdas, pois isso seria uma mentira infantil. O estoicismo revela uma verdade silenciosa e brutal sobre a existência humana. É possível atravessar a tempestade com firmeza e dignidade. É possível viver com leveza mesmo carregando o peso da realidade dura dos dias. É possível encontrar paz sem precisar fugir da vida e se isolar em uma montanha distante. Neste conteúdo, você vai descobrir lições profundas do estoicismo que podem transformar a sua forma de existir e de encarar os problemas. Não são regras rígidas para te aprisionar, mas chaves para libertar a sua mente das correntes da ansiedade e do medo. Cada lição aqui apresentada é um espelho e um convite para olhar para si com honestidade radical, para se reconstruir com propósito e, acima de tudo, para fazer as pazes com o que você é e com aquilo que não pode mudar. A filosofia estoica foi forjada não em salas de aula confortáveis, mas em campos de batalha, em exílios dolorosos e nos corredores traiçoeiros do poder em Roma. Ela serve para quem está na trincheira da vida diária, lutando contra o estresse, a pressão e a incerteza. Antes de mergulharmos nessas verdades, peço que prepare sua mente para receber algo que contradiz quase tudo o que a cultura moderna prega. Eles dizem para você querer mais. O estoicismo diz para precisar de menos. Eles dizem para controlar tudo. O estoicismo diz para soltar o que não é seu. Eles dizem para gritar sua verdade. O estoicismo diz para encontrar a verdade no silêncio. Se você sente que está apenas sobrevivendo aos dias em vez de vivê-los com plenitude, este é o momento de virada. A paz que você procura não está no futuro e nem no passado. Ela está na qualidade da sua presença agora. Vamos começar essa jornada para dentro da cidadela interior, onde nada externo pode te ferir. Número 1. Silêncio é onde a paz começa. Você já se pegou exausto não pelo que fez fisicamente, mas pelo tanto que pensou, respondeu, rebateu e se defendeu mentalmente ao longo do dia. Já percebeu que mesmo sem uma palavra dita, sua mente pode ser o lugar mais barulhento e caótico que existe? Talvez ninguém te veja assim por fora. Por fora você parece calmo e controlado, mas por dentro está sempre debatendo com alguém, revivendo situações passadas, se explicando para quem não está mais ali, ensaiando conversas e brigas que nunca vão acontecer. Tudo isso acontece no lugar onde, ironicamente, você mais precisa de quietude, que é dentro de você. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz não começa quando tudo à nossa volta se acalma, pois o mundo nunca vai parar de girar e fazer barulho. A paz começa quando a gente aprende a não se agitar por dentro, mesmo quando o mundo grita lá fora.
E isso só se conquista através do silêncio, mas não o silêncio comum de apenas fechar a boca, e sim o silêncio escolhido e deliberado. Aquele silêncio que não é imposto por medo ou omissão, mas cultivado com coragem e clareza de espírito. O silêncio estoico é o espaço sagrado onde o ego não dita mais as respostas impulsivas, onde a pressa perde a força dominadora, onde a necessidade de se justificar cede lugar à serenidade de simplesmente ser quem se é. Ele é, ao mesmo tempo, uma proteção contra a insanidade coletiva e uma declaração de independência emocional. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo ao mundo e a si mesmo que sua paz vale mais do que qualquer razão momentânea ou vitória em uma discussão fútil. Está afirmando que o seu centro não está à venda e que sua atenção é um recurso finito, que não será desperdiçado em batalhas que não constroem nada e apenas desgastam sua energia vital. Vivemos em uma época em que falar virou obrigação e ter opinião sobre tudo virou uma doença social. Responder virou reflexo automático e mostrar-se virou regra de sobrevivência. Todo mundo opina sobre a vida alheia, todo mundo se explica o tempo todo. Todo mundo se ofende com facilidade e poucos realmente escutam com atenção. Poucos conseguem resistir à tentação vaidosa de estar certos o tempo todo. Poucos conseguem suportar o desconforto de um silêncio sem resposta imediata. Mas são justamente esses poucos que encontram a verdadeira força e a verdadeira liderança sobre si mesmos. Imagine por um instante uma discussão acalorada, com gritos e acusações injustas. No meio desse caos, você permanece em silêncio absoluto, não porque concorda com o erro ou porque é fraco, mas porque já entendeu que não vale a pena descer ao nível do ruído. Você entende que sua paz não será sacrificada em troca de uma vitória ilusória que dura apenas segundos. Muitas vezes, a melhor resposta é o próprio silêncio, um silêncio carregado de presença que diz tudo sem precisar articular um único som. Esse tipo de postura exige mais força do que qualquer discurso inflamado ou grito de revolta, porque é fácil reagir como um animal acuado, é fácil retrucar com veneno. Difícil é dominar o próprio impulso primitivo. Difícil é conter a raiva quando ela pulsa nas veias e pede sangue. Difícil é segurar a língua quando o ego ferido quer falar mais alto para se proteger. Mas é nesse domínio rigoroso que mora a paz estoica, não em controlar o comportamento do mundo, mas em não deixar que o mundo controle o seu comportamento. Os estoicos sabiam disso profundamente. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário, não para ser lido por multidões ou para ganhar fama, mas para se lembrar da própria essência em meio ao peso esmagador de governar um império em guerra. Ele usava o silêncio da escrita para organizar a mente. Epicteto, mesmo tendo sido escravo, compreendeu que a liberdade verdadeira não vem da ausência de correntes externas nos punhos, mas da ausência de submissão interna aos desejos e medos. Sêneca, em meio à política turbulenta e corrupta de Roma, dizia que uma vida sábia exige o cultivo do silêncio como ferramenta de lucidez para não enlouquecer com a massa. O silêncio também é um espelho implacável. Ele mostra o que realmente habita você quando o ruído some e as distrações desaparecem. E nem sempre isso é bonito de ver, e por isso fugimos tanto dele. Às vezes é justamente por isso que evitamos o silêncio e ligamos a televisão ou pegamos o celular. Porque ele nos confronta e nos obriga a olhar para dentro das nossas próprias sombras. O que encontramos ali muitas vezes é um emaranhado de medos antigos, culpas não resolvidas, impulsos destrutivos e inseguranças que tentamos encobrir com palavras vazias e barulho constante. Mas se você tiver a coragem de guerreiro para permanecer ali sem fugir, vai começar a perceber algo extraordinário acontecendo.
O caos dentro de você começa a se organizar sozinho. Os pensamentos desaceleram o ritmo frenético. As emoções encontram espaço para se assentar como poeira depois da tempestade. E aos poucos, a mente deixa de ser um campo de batalha sangrento e se torna um templo de presença e clareza. A prática do silêncio transforma o ser humano, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a falar menos, não por timidez ou medo, mas por sabedoria e economia. Começa a escutar mais, não por submissão, mas por interesse real em compreender a realidade. Começa a agir com mais intenção e foco, porque agora suas decisões não nascem da reatividade cega, mas da clareza cristalina de quem vê o todo. E o mundo, ainda que continue barulhento e confuso, já não tem o mesmo efeito devastador sobre você. Isso não significa se calar covardemente diante do que importa ou da injustiça. O silêncio estoico não é conivência com o erro. Ele é o filtro inteligente que separa o que precisa ser dito para construir do que apenas rouba sua paz para destruir. Ele te ensina a economizar palavras preciosas para investir em presença real. Te ensina a renunciar à última palavra para preservar a sua sanidade mental. Te ensina a perceber que muitas vezes o que parecia urgência absoluta era só um teste da sua maturidade emocional. Se hoje você deseja viver em paz, comece pelo que você escolhe responder e alimentar. Observe o que te tira do eixo e rouba sua calma. Pare nas situações em que você se vê explicando demais, defendendo demais, combatendo demais, e pergunte-se com honestidade se isso realmente merece sua vida e sua atenção. Pergunte se isso vai importar daqui a uma semana ou daqui a 10 anos. Escolher o silêncio nesses momentos cruciais é escolher a si mesmo e a sua liberdade. Viver em paz não é sobre evitar o conflito externo a todo custo, é sobre não alimentar o conflito interno desnecessário. É sobre escolher onde sua energia será plantada para dar bons frutos. É sobre entender que o verdadeiro campo de batalha nunca foi lá fora com as outras pessoas, mas sempre dentro de você, contra suas próprias reações. E dentro de você a paz já existe, esperando apenas que você faça silêncio suficiente para conseguir ouvi-la. Número 2. Você não precisa de controle, você precisa de clareza. Talvez um dos maiores equívocos que carregamos silenciosamente pela vida seja a crença inabalável de que a paz finalmente chegará quando conseguirmos colocar tudo em ordem. Vivemos sob a ilusão de que existe um ponto de chegada, um momento mágico, onde todos os prazos serão cumpridos com perfeição, onde o corpo estará totalmente saudável, sem dores, onde os relacionamentos estarão resolvidos sem conflitos, onde o dinheiro estará estável na conta e onde o futuro estará garantido sem riscos. Alimentamos essa ilusão como quem cultiva uma promessa secreta e perigosa, que diz que quando tudo estiver no lugar, eu vou finalmente conseguir descansar e ser feliz. Mas a vida não respeita esse tipo de contrato unilateral. A vida se move como o mar, ora calmo e espelhado, ora furioso e destruidor. E tentar controlá-la é como tentar segurar a água do oceano entre os dedos fechados. O que escapa pelas mãos não é a vida, é o nosso apego doentio ao controle. E é exatamente aqui que o estoicismo revela uma de suas verdades mais curativas e transformadoras. Você não precisa de mais controle sobre o mundo, você precisa de mais clareza sobre si mesmo e sobre a natureza das coisas. Porque o sofrimento real e a angústia que te consome não vem do que acontece ao seu redor, mas da força com que você se debate contra aquilo que não pode mudar. A dor se intensifica e se torna insuportável quando você exige, como uma criança mimada, que o mundo se curve às suas expectativas pessoais. Acontece quando você quer desesperadamente que os outros pensem como você, que reajam como você reagiria,
que te entendam no tempo exato que você gostaria. Acontece quando você espera que a realidade se comporte como um roteiro idealizado, escrito dentro da sua cabeça, onde você é o protagonista e o diretor. Mas a clareza é o antídoto. Ela não exige que tudo se resolva magicamente. Ela apenas ilumina o que realmente importa e o que é real. Quando você começa a enxergar com nitidez a distinção entre o que é seu e o que não é, a tempestade pode até continuar caindo lá fora, mas você para de se perder dentro dela e de se afogar em copo d'água. Você entende visceralmente o que depende da sua vontade e o que pertence ao fluxo incontrolável da vida. E essa simples distinção, conhecida como a dicotomia do controle, é o que separa a angústia perpétua da paz inabalável. Porque não é o caos dos eventos que te derruba, é a sua tentativa exaustiva de ordená-lo a qualquer custo. Clareza não é conformismo e nem desistência dos seus sonhos. Não é sentar e deixar a vida passar. Clareza é lucidez de combate. É a coragem de aceitar que há coisas que não estão ao seu alcance, como a opinião dos outros, o clima, a economia ou o passado, e que sua força está justamente em saber onde agir com precisão cirúrgica. Clareza é você perceber que a sua energia mental é um recurso sagrado e limitado, e que direcioná-la com intenção para o que você pode transformar é o maior ato de respeito consigo mesmo. Enquanto todos ao redor correm como baratas tontas tentando ajustar o mundo às suas vontades, você começa a ajustar sua visão interna. Começa a questionar suas premissas e a silenciar os ruídos mentais que criam mais confusão do que solução. Quantas vezes você se desgastou até a alma tentando resolver os problemas emocionais de outra pessoa que não queria ser ajudada? Quantas vezes implorou por reconhecimento, tentando controlar como seria percebido pelos outros, algo que nunca esteve sob seu poder? Quantas vezes se perdeu em estratégias mentais complexas, tentando prever todas as possibilidades futuras de catástrofes que jamais aconteceram? E o que você ganhou com todo esse esforço hercúleo? Apenas ansiedade, frustração, exaustão e uma sensação de impotência, porque nada disso é controle de fato. É apenas medo disfarçado de eficiência e preocupação. Quando você abandona a necessidade neurótica de dominar tudo e passa a buscar apenas a clareza de visão, um novo tipo de poder nasce dentro de você. Um poder quieto, firme e inabalável. Você começa a agir com intenção deliberada, em vez de reagir com desespero automático. Começa a escolher suas batalhas com sabedoria, lutando apenas aquelas que pode vencer e que valem a pena. Começa a perceber que a verdadeira força não está em conter a vida e represá-la, mas em saber como se mover com ela, aproveitando a correnteza em vez de lutar contra ela. A clareza te devolve para o presente imediato. E o presente, quando habitado com consciência total, é o único lugar onde algo pode de fato ser transformado. Nenhuma projeção mental do futuro, por mais elaborada que seja, pode substituir a simples prática de estar aqui agora, vendo as coisas como elas são, cruas, sem exageros dramáticos, sem ilusões otimistas e sem negação da realidade. É nesse espaço de lucidez que nasce a ação correta, a palavra precisa que resolve, a decisão que não é reação emocional, mas expressão do que você valoriza de verdade. A clareza também exige silêncio para ser ouvida. Ela não grita como o medo, ela não compete por atenção como o ego. Ela espera pacientemente que você pare de correr. E quando isso acontece, ela te mostra o que sempre esteve ali na sua frente, que você já sabe o caminho e já tem as ferramentas. Só não conseguia enxergar porque estava ocupado demais, tentando controlar o mapa e o território. Ao soltar o controle do incontrolável, você não se torna fraco ou vulnerável.
você se torna sábio e perigoso para as manipulações do mundo. Passa a andar mais leve, a responder com mais precisão, a descansar onde antes só havia tensão muscular e mental, porque você finalmente entende a grande lição. Não se trata de vencer o mundo e dobrá-lo à sua vontade, mas de não perder a si mesmo tentando vencê-lo. O caos vai continuar existindo lá fora, as incertezas financeiras e emocionais também, mas com clareza você não se afoga mais nelas. Aprende a atravessar o pântano sem afundar. Aprende a escolher onde pisar. Aprende, sobretudo, a confiar. Não na vida como promessa de segurança garantida, mas em você mesmo como fonte de direção e adaptação. A clareza é a lanterna que transforma o medo do escuro na confiança de quem sabe que, independente do que apareça na frente, saberá o que fazer. Número 3. Sua dor não é um castigo, é um chamado. Você já se sentiu quebrado por dentro, estilhaçado em 1000 pedaços, mesmo quando por fora mantinha a postura de quem está no controle absoluto. Já viveu aquele tipo de dor surda que não tem nome, que não sangra visivelmente, que ninguém consegue ver a olho nu, mas que corrói as estruturas da sua alma em silêncio absoluto? Talvez tenha sido a perda repentina de alguém que era seu mundo. A decepção amarga de uma expectativa que você carregava com fé inabalável. O fracasso humilhante de um plano que parecia certo e garantido. Ou, quem sabe, uma solidão fria que chega sem pedir licença e se instala na sala de estar da sua mente, mesmo quando se está cercado de gente rindo. A dor tem muitas formas, muitas máscaras, e todas elas, cedo ou tarde, nos encontram na esquina da vida. O instinto natural e animal de qualquer ser humano é resistir, negar, correr para longe, abafar com ruído ou fingir que nada está acontecendo. É fácil e tentador pensar que a dor é um erro de cálculo do destino, uma punição divina injusta, uma falha do universo ou a prova de uma fragilidade pessoal vergonhosa. Fomos mal educados a ver o sofrimento como um desvio de rota, como algo que precisa ser medicado e resolvido rapidamente, escondido das vistas, superado como quem pula uma fase ruim de um jogo. Mas o estoicismo oferece um olhar mais profundo, cirúrgico e infinitamente mais digno sobre o sofrimento humano. A dor não vem para nos destruir, embora às vezes pareça que vai, ela vem para nos revelar. Ela não é um castigo sádico, é um chamado urgente. Um convite silencioso, porém intenso e inevitável, para olhar para dentro, para parar de se esconder atrás da correria frenética do dia a dia e encarar com honestidade brutal o que realmente está acontecendo na sua vida. A dor é um espelho que não mente e não aceita filtros. Ela revela o que a pressa escondeu, o que o orgulho abafou, o que o medo empurrou para debaixo do tapete da consciência. Quando a dor chega, o que antes era apenas um desconforto difuso ganha nome, cor e forma assustadora. E embora sua chegada seja sempre desconfortável e indesejada, ela tem o poder único de tirar todas as nossas máscaras sociais. Pense na antiga arte japonesa do kintsugi. Quando uma peça de cerâmica valiosa se quebra, os mestres artesãos não a jogam no lixo, e nem tentam disfarçar as rachaduras colando as peças de forma invisível. Pelo contrário, eles colam os fragmentos com uma mistura de laca e pó de ouro. O resultado é que a peça não volta a ser o que era antes. Ela se torna algo novo, mais forte e infinitamente mais valiosa, justamente por causa de suas cicatrizes douradas. As linhas de ruptura, que antes eram vistas como defeito e fim, tornam-se a parte mais bela e resistente da obra. A filosofia estoica nos convida a fazer o mesmo com a nossa própria alma. A dor escancara aquilo que está mal posicionado dentro de nós, e por isso, muitas vezes, ela precisa ser sentida até a última gota, não como autopunição, mas como processo de cura e alquimia.
É preciso uma coragem titânica para não anestesiar a dor com distrações baratas ou vícios. Coragem para sentar com ela no escuro, olhar nos olhos dela e perguntar o que você quer me mostrar e onde eu preciso mudar. Porque é exatamente aí, nesse espaço nu de resistência, que a dor revela sua verdadeira função, que é te despertar para algo que você vinha adiando ou ignorando. Pode ser a urgência de mudar de caminho profissional. Pode ser a necessidade de parar de mendigar amor, onde não há respeito nem reciprocidade. Pode ser o chamado para abandonar o perfeccionismo doentio, o orgulho arrogante, a máscara da invulnerabilidade ou simplesmente o lembrete humilde de que você é humano, mortal e que sentir também faz parte do caminho. Os estoicos nunca prometeram uma vida asséptica sem dor. Pelo contrário, ensinaram que ela é uma certeza estatística e que fugir dela é o que nos torna fracos e neuróticos. Sêneca dizia que as dificuldades revelam o caráter assim como o fogo revela a pureza do ouro. Marco Aurélio escrevia em suas anotações pessoais que a adversidade é parte do tecido da existência e não sua interrupção, e que deveríamos aceitá-la como aceitamos o inverno ou a chuva. E Epicteto, que conheceu a dor física da tortura e a humilhação da escravidão, afirmava categoricamente que a dor não é insuportável por si só, mas se torna devastadora quando interpretada com desespero e vitimismo. O que todos eles compreenderam e tentaram nos ensinar através dos séculos é que a dor, quando bem compreendida e acolhida, pode se tornar uma grande aliada no processo de evolução pessoal. Mas não se trata de glorificar o sofrimento, nem de romantizar a dor como se fosse algo nobre sofrer à toa. Isso seria masoquismo. Trata-se de honrar aquilo que ela toca e transforma em nós, porque existe uma diferença abismal entre sofrer passivamente e amadurecer ativamente. Sofrer todos nós vamos, é inevitável, mas amadurecer através do sofrimento é uma escolha individual, uma escolha difícil, mas profundamente libertadora. Uma escolha que exige pausa, silêncio e escuta atenta. Porque a dor fala, mas fala baixo e em códigos. E se você estiver ocupado demais, tentando parecer bem para os outros, tentando mostrar força que não tem, tentando manter o controle da imagem, talvez não escute nada do que ela tem a dizer. E aí o sofrimento se repete em ciclos viciosos. A lição volta mais forte. A dor insiste até você aprender. Então, quando ela vier, e ela virá, permita-se sentir, não para se afogar no drama, mas para atravessar o rio. Chore se for preciso, grite se for necessário. Questione os céus, sinta a quebra. Não tenha pressa de colar os cacos de qualquer jeito. Às vezes, o tempo da dor é o tempo exato e necessário da reconstrução sólida. E reconstruir não é voltar a ser quem você era antes da queda. É impossível voltar. É permitir que algo novo nasça de dentro daquilo que se quebrou. É permitir que o ouro da sabedoria preencha as rachaduras da sua ingenuidade perdida. É descobrir que existe vida pulsante depois do luto, depois da perda, depois da queda financeira ou emocional. Talvez a maior força do mundo esteja em quem não desiste de si mesmo depois de ter sido partido ao meio pela vida. Em quem escolhe recomeçar do zero, mesmo que tudo pareça perdido e sem sentido. Em quem, depois de tocar o fundo do poço, decide que vai subir não para ser como antes, mas para ser mais inteiro, mais complexo, mais humano. A dor pode te fechar e te tornar amargo, pode te endurecer e te transformar em alguém cínico que só quer sobreviver, mas também pode te refinar como o fogo refina o metal. Pode te ensinar a amar de forma mais verdadeira e menos egoísta. Pode te mostrar onde você estava se traindo para agradar os outros. Pode te lembrar da sua humanidade compartilhada e te tornar mais sensível à dor alheia. Você não é a sua dor.
Ela é apenas um evento, mas o que você escolhe fazer com ela define quem você está se tornando e qual será o seu legado. Ela pode ser o fim de um ciclo que já estava vencido e apodrecendo. Pode ser a quebra de uma ilusão confortável que te impedia de crescer. Pode ser o sinal vital de que algo em você ainda está vivo o suficiente para sentir e reagir. Isso, apesar de tudo, é um bom sinal de vida. A dor não precisa ser sua prisão perpétua, nem sua sentença de morte. Ela pode ser sua ponte dourada, uma ponte entre quem você era na ingenuidade e quem você está pronto para se tornar na sabedoria. Número 4. A paz não está em ter menos problemas, mas em ter menos resistência. A maioria absoluta das pessoas passa a vida inteira esperando que o mundo colabore com seus planos pessoais. Vivemos em um estado de espera perpétua, aguardando ansiosamente o dia em que as situações serão mais leves, em que as pessoas difíceis serão mais fáceis de lidar, em que as dores do corpo ou da alma serão menos intensas e em que o tempo será mais generoso conosco. A paz, nessa mentalidade infantil, vira uma promessa adiada, um prêmio que sempre colocamos depois da conjunção condicional quando eu resolver essa dívida, eu terei paz. Quando aquela pessoa mudar o comportamento, eu terei paz. Quando tudo se acalmar no trabalho, eu terei paz. Quando finalmente a vida fizer sentido, eu poderei relaxar. Mas o estoicismo quebra esse raciocínio linear com uma força quase desconfortável e destrutiva para o ego. A paz não nasce magicamente quando os problemas somem da sua frente, até porque eles nunca vão sumir completamente enquanto você estiver vivo. A paz nasce, cresce e se estabelece quando a sua resistência interna aos problemas diminui drasticamente. Não é o problema em si que te tira do eixo e te rouba o sono. É a energia violenta com que você luta mentalmente contra ele. É o atrito constante entre a realidade como ela é e a fantasia de como você acha que ela deveria ser. A mente humana tem uma capacidade impressionante e autodestrutiva de se rebelar contra a realidade. Criamos dentro de nós um roteiro idealizado e invisível de como tudo deveria acontecer, de como as pessoas deveriam nos tratar e de como o universo deveria nos recompensar. E qualquer coisa, por menor que seja, que fuja desse ideal imaginário, é vista imediatamente como um erro fatal, uma injustiça cósmica ou uma tragédia pessoal. Mas a vida não funciona dentro do nosso roteiro interno e nunca assinou esse contrato. Ela tem sua própria dança, seu próprio ritmo caótico e sua própria lógica, que muitas vezes escapa à nossa compreensão limitada. E quanto mais tentamos forçá-la a seguir nossos passos coreografados, mais exaustos, amargos e frustrados nos tornamos. Porque o esforço de tentar controlar o incontrolável é o que realmente desgasta a bateria da nossa alma. Os estoicos ensinavam com rigor que a natureza segue seu curso com ou sem a nossa aprovação ou consentimento. O frio virá no inverno, as perdas acontecerão no tempo certo, as pessoas falharão porque são falhas, os impérios cairão e o tempo passará devorando tudo. A sabedoria suprema não está em desperdiçar energia vital resistindo e reclamando do que é inevitável, mas em aprender a fluir com o que se apresenta, usando cada evento, seja ele bom ou ruim, como matéria-prima para o seu próprio crescimento. Imagine por um momento que você está dentro de um rio com correnteza forte. Se você tenta nadar contra a correnteza, movido pela teimosia de querer ir para onde o rio não está indo, você gastará toda a sua força muscular e mental apenas para ficar no mesmo lugar ou, pior, para não ser arrastado violentamente. Você vai beber água, vai se desesperar, vai cansar e, eventualmente, vai se afogar na própria resistência. Mas se você aprender a boiar, a se mover com a água, a usar a força da correnteza para se impulsionar diagonalmente, pode até chegar mais longe e em lugares que nem imaginava, com muito menos esforço e sofrimento.
A vida é esse rio caudaloso e a resistência é o que nos cansa e nos afoga. Não é o problema em si, é a ideia fixa e obsessiva de que ele não deveria existir. Quando você entende isso na prática, começa a viver com uma leveza que assusta quem está acostumado ao peso. Não porque os problemas desaparecem como mágica, mas porque você para de brigar mentalmente com a existência deles. Você passa a acolhê-los como parte integrante da paisagem, como desafios necessários que podem te moldar e te fortalecer em vez de te quebrar. Passa a economizar sua força preciosa para o que realmente pode ser mudado e a aceitar com serenidade soberana o que não está nas suas mãos. Esse não é um exercício fácil e nem para amadores. Requer uma humildade profunda para admitir que não somos o centro do universo. Requer treino diário. Requer muitas vezes abrir mão do orgulho ferido de querer estar certo, de querer que tudo funcione conforme seu plano milimétrico. Mas em troca dessa rendição ao fluxo, você ganha algo infinitamente mais valioso do que o controle. Você ganha a paz de espírito de quem não se debate mais contra a vida. Não significa se acomodar na mediocridade, nem se tornar passivo diante da injustiça. Significa agir com lucidez e estratégia. Aceitação estoica não é rendição de fracos, é reconhecimento de sábios. É o primeiro passo obrigatório para qualquer transformação real, porque só pode ser mudado aquilo que é primeiro aceito como verdade. E essa aceitação muda tudo o jogo. Ela tira toneladas de peso dos seus ombros, alivia a taquicardia do coração, libera espaço dentro da mente para criar soluções. Ela permite que você olhe para os desafios com mais clareza, mais estratégia fria e mais paciência. Quando você para de resistir cegamente, começa finalmente a enxergar as oportunidades escondidas no caos. E quando começa a enxergar, começa a escolher melhor suas reações. Começa a agir com mais precisão cirúrgica, com mais profundidade, com mais verdade. Você percebe que não precisa lutar com tudo o que se move, que não precisa responder a toda provocação, que nem todo incômodo é uma declaração de guerra, que nem toda falha é um fracasso definitivo, que o desconforto, às vezes, é só o sinal biológico de que algo em você está crescendo e expandindo. A verdadeira paz nasce quando você entende visceralmente que o problema não é o que acontece com você, mas sim o que você faz com o que acontece, e que a sua força não está em controlar a vida como um tirano, mas em aprender a mover-se com ela como um dançarino ou um marinheiro experiente, como quem aprende a navegar em um mar revolto. Talvez os ventos não parem de soprar contra e as ondas não parem de bater no casco, mas você pode aprender a ajustar as velas com maestria. Você não grita com o vento, você ajusta o pano. E nesse ajuste silencioso e preciso, sem resistência inútil, sem pressa desesperada, sem ilusão de controle, nasce um tipo de paz que não depende mais do que acontece lá fora, porque ela passou a viver e a reinar dentro de você. É a paz de quem sabe que venha o que vier, saberá navegar. Número 5. Você não é o que sente, você é o que escolhe fazer com o que sente. Há dias em que a gravidade parece aumentar e o coração pesa tanto dentro do peito que a simples tarefa de existir se torna um fardo. Há momentos em que a raiva sobe pela garganta como um ácido corrosivo sem aviso prévio, em que o medo paralisa até a capacidade de raciocinar com lógica, em que a tristeza ocupa todos os cômodos da alma e a alegria se torna apenas uma lembrança distante e desbotada. Nesses dias cinzentos e tempestuosos, a tentação de acreditar que você é o que sente se torna quase inevitável e sedutora. Você começa a se definir e a se rotular através da lente distorcida da emoção passageira. Você diz para si mesmo: sou uma pessoa fraca porque sinto medo, sou instável porque estou triste.
Sou uma pessoa ruim porque sinto raiva e desejo vingança. Mas a verdade, uma das mais profundas, libertadoras e difíceis de praticar do estoicismo, é que você não é o que sente. Você é a entidade consciente que escolhe o que fazer com o que sente. As emoções são eventos biológicos e psicológicos que não pedem licença para entrar. Elas simplesmente arrombam a porta. Algumas vêm suaves como uma brisa de verão que apenas toca o rosto. Outras vêm violentas como um furacão que arranca o teto e vira os móveis. E tudo bem, não há nada de errado ou imoral em sentir, pois isso é a prova da sua humanidade. O erro fatal está em acreditar que sentir é ser. O erro está em fundir a sua identidade com o seu estado temporário. Acreditar que estar com raiva significa que você é uma pessoa violenta é uma mentira. Acreditar que estar triste significa que você é uma pessoa depressiva ou fracassada é uma ilusão. Acreditar que estar com medo significa que você é um covarde incapaz é um julgamento injusto. Emoções são estados, não definições de caráter. Elas são nuvens passageiras no céu da sua mente, mas você é o céu, não as nuvens. O céu permite que as tempestades aconteçam, mas não deixa de ser céu por causa delas. O estoicismo nos ensina com rigor que não temos controle direto sobre o surgimento das emoções. Não podemos apertar um botão e decidir não sentir medo, mas temos controle absoluto sobre como reagimos e assentimos a elas. Essa distinção muda todo o jogo da vida, porque se você acredita que não há separação entre a emoção que surge e a sua ação, viverá preso ao impulso como um animal selvagem. Será arrastado por cada variação do humor, por cada provocação externa, por cada instabilidade química interna. Sua paz será sempre refém do seu estado emocional do momento. Mas quando você percebe que entre o sentir e o agir existe um espaço sagrado, ainda que pequeno, onde você pode exercer sua soberania, você se liberta das correntes do determinismo. Esse espaço é o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o princípio diretor, o domínio de si. Não entenda isso como repressão vitoriana ou frieza robótica, mas como realeza sobre si mesmo. É a capacidade de se perceber atravessado por uma emoção intensa e ainda assim não deixar que ela dite suas atitudes e palavras. É conseguir respirar fundo antes de responder a um insulto, observar a sensação antes de julgar a situação, acolher a dor antes de reagir com violência. E essa capacidade não é um dom inato reservado a poucos escolhidos. Ela é um músculo mental que deve ser treinado na academia do cotidiano, nas pequenas frustrações, no trânsito, na fila do banco, nas discussões domésticas. Imagine uma discussão onde você é injustiçado. A raiva sobe como um calor físico no rosto. As palavras duras e ofensivas vêm à boca, prontas para serem disparadas como flechas. Os pensamentos se aceleram buscando argumentos para destruir o outro. Tudo, absolutamente tudo, dentro de você quer reagir, quer ferir, quer vencer, quer se defender atacando. Mas ali, exatamente nesse microsegundo de tensão, existe uma bifurcação. Você pode seguir o impulso antigo e causar um estrago irreparável, ou pode pausar, respirar, sentir a raiva queimando sem reprimi-la, mas também sem obedecê-la cegamente. E então, escolher uma resposta que esteja alinhada com quem você quer ser e não com o que a emoção está gritando naquele momento. Essa pausa, esse silêncio entre o gatilho e o disparo, é onde a liberdade mora e é também onde nasce a verdadeira maturidade emocional. Porque ser maduro não é deixar de sentir as coisas, isso é estar morto. Ser maduro é sentir profundamente e ainda assim agir com consciência elevada. É olhar para dentro e dizer, sim, eu estou machucado e isso dói, mas eu escolho não machucar de volta porque não sou isso.
Sim, eu estou com medo e minhas pernas tremem, mas eu escolho seguir em frente mesmo assim. Sim, eu estou exausto, mas eu escolho continuar com dignidade e honra. Os sentimentos são ondas no oceano. Eles se formam, crescem, quebram e se dissolvem na areia. Mas se você se agarra a eles como se fossem tábuas de salvação ou sua própria identidade, acaba construindo sua vida sobre a areia movediça. Você se define por estados que são transitórios e se esquece daquilo que é mais profundo, estável e eterno em você, sua capacidade de escolha racional. No mundo de hoje, somos incentivados pela cultura pop e pelas redes sociais a obedecer aos sentimentos como se fossem oráculos divinos. Dizem, siga seu coração, faça o que você sente. Se te faz sentir bem, faça. E sim, é verdade que não devemos negar ou reprimir o que sentimos, pois isso gera doença. Mas há uma diferença abismal entre acolher a emoção com compaixão e obedecer cegamente a ela como um escravo. O coração muitas vezes é enganoso, volúvel e medroso. Nem todo impulso merece virar ação no mundo real. Nem toda dor precisa virar um drama público. Nem toda raiva precisa virar destruição de relacionamentos. Às vezes, o gesto mais forte e revolucionário é o que não se vê. O silêncio digno diante da provocação barata, o abraço generoso em vez da resposta agressiva, o passo para trás estratégico em vez da explosão impensada. Epicteto, o grande mestre estoico, dizia que os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões e narrativas que formam sobre elas. Da mesma forma, não nos tornamos fracos pelas emoções que sentimos, mas pelas histórias vitimistas que contamos sobre elas. Se você acredita na história de que estar com medo significa que você está perdido, vai se paralisar e desistir. Mas se entende que o medo é apenas um sinal biológico de alerta, indicando que algo importante está em jogo, pode usá-lo como bússola para se preparar melhor. Se acredita que estar triste significa que algo está fundamentalmente errado com você, vai se envergonhar e se isolar do mundo. Mas se vê a tristeza como um luto necessário da alma por algo que importava, vai atravessá-la com respeito e sair dela renovado. A chave mestra está em transformar a emoção bruta em informação útil, não em destino fatal. O que você sente pode te ensinar muito sobre seus limites, seus valores feridos, seus desejos ocultos, mas ele não precisa e não deve te governar. Você deve ser o rei do seu reino interior. Você pode observar a tempestade, compreender sua origem, nomear o sentimento e então escolher o próximo passo, escolher o tom da sua fala, escolher se vale a pena gastar energia respondendo, escolher se é hora de conversar ou de se retirar para o silêncio, escolher se é o momento de insistir ou de soltar. Essa escolha deliberada é o que te devolve a posse de você mesmo. E é isso que os estoicos chamavam de liberdade interior suprema, a capacidade de não ser governado pelo mundo externo das circunstâncias, nem pelo mundo interno dos impulsos, mas por um centro firme e racional que observa, sente tudo, mas decide com sabedoria. E essa liberdade não é um privilégio de sábios de barbas brancas em estátuas de mármore. Ela está ao alcance de qualquer pessoa, inclusive você, que estiver disposta a parar, observar e praticar esse distanciamento todos os dias. A paz que você busca desesperadamente não está no estado utópico de não sentir mais nada. Está na coragem de sentir tudo o que a vida trouxer e ainda assim permanecer inteiro e fiel aos seus princípios. Número 6. A vida não te deve facilidade, mas você deve a si mesmo integridade. Existe uma crença silenciosa, quase inconsciente, que acompanha muitos de nós desde a infância como uma sombra. A ideia reconfortante de que se fizermos tudo certo,
Se formos pessoas bondosas, se seguirmos as regras do jogo com esforço e honestidade, então a vida vai de alguma forma nos retribuir com tranquilidade e sucesso garantido. Esperamos uma lógica quase moral e matemática no caos das coisas, como se houvesse uma justiça automática e invisível que protegesse os que tentam fazer o bem e punisse os que fazem o mal. Mas a verdade nua e crua, como o estoicismo insiste em nos lembrar com sua frieza necessária, é que a vida não opera sob o princípio da recompensa imediata ou da justiça humana. A vida não te deve absolutamente nada, nem facilidade, nem conforto, nem explicações, nem um final feliz. Essa constatação pode parecer dura e pessimista à primeira vista, mas ela é, na verdade, profundamente libertadora. Porque quando você para de esperar que o mundo seja justo com você, começa a se comprometer seriamente em ser justo com você mesmo. Quando você entende que o caos e a injustiça são parte da ordem natural e indiferente das coisas, deixa de lutar contra a realidade e passa a se fortalecer dentro dela. E principalmente quando percebe que a vida não deve nada a você, começa a perceber o tamanho da dívida que você tem consigo mesmo. Você deve a si mesmo a escolha inegociável de viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando todos ao redor parecem estar trapaceando e vencendo. Você deve a si mesmo a decisão de manter a sua palavra, de sustentar os valores em que acredita, de agir com retidão moral, mesmo quando ninguém aplaude e quando o único resultado imediato é a dificuldade. A integridade é aquilo que resta quando tudo ao redor oscila e desmorona. É o chão firme de concreto que você constrói dentro de si quando o chão lá fora desaparece sob seus pés. É o compromisso silencioso e sagrado que você faz com sua própria consciência e que não depende de testemunhas. A cultura atual, muitas vezes, nos empurra violentamente para um outro tipo de lógica, a lógica perversa do merecimento e da troca. Eu mereço isso porque me esforcei muito. Eu não mereço passar por essa doença porque fiz tudo certo. A vida está sendo injusta comigo. Mas essa forma de pensar cria um ciclo de frustração, ressentimento e vitimismo, porque a realidade raramente se encaixa nesses parâmetros de justiça humana. Pessoas boas sofrem acidentes, esforços hercúleos muitas vezes não são reconhecidos, trapaceiros prosperam temporariamente, injustiças acontecem com quem não as merece. Então, diante desse cenário, o que nos resta? Resta a decisão soberana de mantermos nossa integridade intacta, de fazer o certo não porque seremos recompensados com ouro ou aplausos, mas simplesmente porque é o certo a ser feito e porque nossa natureza racional exige isso. De agir com bondade não porque o mundo é bom e gentil, mas porque escolhemos conscientemente não nos contaminar pela maldade e pela indiferença alheia. De manter a palavra dada, não porque os outros manterão a deles, mas porque a nossa palavra tem valor por si só e define quem somos. Os estoicos sabiam profundamente que viver com virtude não era a garantia de uma vida fácil ou prazerosa. Pelo contrário, muitas vezes o caminho da integridade é o mais solitário, o mais íngreme, o mais difícil e o menos compreendido pela multidão, mas também é o único caminho que sustenta a paz interior verdadeira quando a cabeça repousa no travesseiro. Marco Aurélio, cercado por traições, pestes e pressões políticas inimagináveis, escrevia para si mesmo que sua missão não era fazer com que os outros fossem bons, pois isso estava fora de seu controle, mas garantir que ele mesmo não deixasse de ser um homem bom, não importava o quanto o provocassem. Epicteto, mesmo tendo seu corpo escravizado e possivelmente torturado, dizia que ninguém, nem mesmo o imperador, poderia tirar dele sua liberdade interior e sua capacidade de escolha moral, desde que ele mantivesse sua integridade preservada. Sêneca,
vivendo em meio ao luxo decadente e à corrupção brutal da corte de Nero, insistia que o valor real de um homem não está no que ele possui de bens ou títulos, mas no que ele é quando tudo lhe é tirado e ele sobra apenas com sua consciência. Integridade é fazer o que é certo no escuro, é não se corromper por dentro, mesmo quando o mundo lá fora parece um mercado de vendas de almas. É ter a coragem de dizer não ao atalho fácil, ao prazer imediato que fere seus princípios, à conveniência da mentira que salvaria sua pele momentaneamente, porque você sabe o custo espiritual de se trair, e esse custo é alto demais. Custa a sua paz, custa o seu sono, custa o respeito que você tem por si mesmo quando se olha no espelho. Quando você vive com integridade, pode até sofrer perdas materiais ou sociais, mas não se quebra por dentro. Pode até ser mal interpretado ou ridicularizado pelos que escolheram o caminho fácil, mas não se perde na multidão. Pode até caminhar sozinho por um tempo, mas caminha firme e de cabeça erguida, porque há uma força silenciosa e avassaladora que cresce dentro de quem escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. Uma força que não grita para ser vista, não se exibe em palcos, não precisa de validação externa ou likes. Ela apenas está presente, sólida como uma rocha, sua e inalienável. E essa força é o que te sustenta quando tudo ao redor for caos, quando os amigos vacilarem, quando as promessas forem quebradas, quando o mundo não for justo, quando a recompensa esperada não vier e quando o reconhecimento não acontecer. Porque nesse momento de solidão, você saberá a verdade mais importante de todas. Eu fiz o que era certo. Eu fui fiel ao que acredito e não me vendi. E isso, por si só, é suficiente para uma vida plena. A vida não te deve facilidade e nunca assinou esse contrato, mas você pode escolher todos os dias se deve ou não coerência à sua própria consciência. E essa escolha feita diariamente, silenciosamente, nas pequenas e grandes decisões, é o que constrói um caráter inabalável que nenhuma tempestade externa pode derrubar. Número 7. O outro é um espelho, não um inimigo. Quase sempre, quando alguém nos fere, nos irrita profundamente ou nos frustra de alguma maneira, nossa reação imediata e instintiva é apontar o dedo para fora. Julgamos com rapidez, condenamos sem julgamento prévio e criamos histórias complexas dentro da nossa cabeça onde somos as vítimas inocentes e o outro é o vilão da trama. Dizemos com convicção: ele é egoísta, ela é ingrata, eles não me respeitam, o mundo está cheio de gente ruim. Vivemos como se as outras pessoas fossem obstáculos irritantes no caminho da nossa paz sagrada. Como se, para finalmente vivermos tranquilos, fosse preciso que todos ao nosso redor se tornassem exatamente como queremos, que mudassem suas personalidades, que adivinhassem nossos desejos e que nos tratassem com a deferência que achamos que merecemos. Mas o estoicismo, com sua sabedoria cortante, nos propõe um olhar radicalmente diferente e desconfortável sobre as relações humanas. E se o outro não for o problema? E se o outro for, na verdade, um espelho implacável? A forma como reagimos às pessoas diz muito mais sobre nós, sobre nossas feridas abertas e sobre nossas inseguranças do que sobre elas. Aquilo que mais nos incomoda e nos tira do sério no comportamento alheio, muitas vezes revela exatamente aquilo que ainda não curamos ou resolvemos dentro de nós mesmos. A crítica que fere demais só penetra porque encontra uma dúvida interna correspondente. O gesto que nos desestabiliza só tem força porque nossa base não está firme. O comportamento que nos tira do eixo aponta diretamente para sensibilidades internas que pedem cuidado urgente. É infinitamente mais fácil e cômodo culpar o outro do que assumir a responsabilidade adulta por aquilo que ainda vive e lateja em nós.
É mais fácil declarar guerra externa contra um inimigo visível do que fazer uma escuta honesta do que está gritando por dentro. Quando alguém te fere com palavras duras e injustas, a ferida só se abre e sangra, porque há algo em você que, em algum nível profundo e escondido, ainda acredita naquelas palavras ou teme que elas sejam verdade. Quando alguém te ignora ou te trata com indiferença, a dor aguda só vem porque em algum lugar escuro da sua psique você ainda duvida do próprio valor e precisa daquela validação externa para se sentir existente. Quando alguém não corresponde ao seu amor ou dedicação, a raiva só explode porque você colocou mais expectativa e carência do que presença real e doação naquela relação. E assim seguimos pela vida, projetando no outro o que ainda não conseguimos segurar ou resolver sozinhos. Os estoicos ensinavam que a ofensa não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem escuta e escolhe interpretar aquilo como uma agressão pessoal. Ensinavam que ninguém tem o poder de nos ferir emocionalmente sem a nossa permissão interna, que o outro pode até nos provocar, nos xingar ou tentar nos diminuir. Mas quem decide soberanamente se aquela provocação vai entrar na alma e fazer ninho somos nós. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu uma das frases mais poderosas sobre convivência humana. O melhor modo de se vingar de alguém é não se tornar como ele. Essa é uma das mais altas formas de autodomínio e nobreza. É a capacidade de não permitir que o comportamento baixo e inconsciente de outra pessoa dite a qualidade da sua presença e do seu caráter. Se alguém grita e você grita de volta, você apenas provou que é igual. Se alguém odeia e você odeia de volta, você se tornou prisioneiro da mesma vibração. Quando você entende que o outro é um espelho, começa a usar cada encontro, principalmente os mais desafiadores e desagradáveis, como uma oportunidade de ouro para o autoconhecimento. Em vez de se perder em reações automáticas de defesa e ataque, você começa a se perguntar com curiosidade científica: por que isso me afetou tanto? O que exatamente nessa atitude tocou em mim? O que isso revela sobre minhas carências? O que ainda preciso curar, aceitar ou fortalecer na minha estrutura emocional? E nesse processo de investigação interna, o outro deixa de ser um inimigo a ser abatido e se torna parte involuntária do seu caminho de evolução. Isso não significa de forma alguma tolerar abusos passivamente, aceitar violência ou se anular diante do desrespeito. O estoicismo não é passividade, é força. Significa que sua reação diante do inaceitável será mais clara, mais firme, mais consciente e, portanto, mais eficaz, porque não virá do impulso cego da raiva, mas da lucidez da justiça. Quando você está em paz com você mesmo e conhece seus gatilhos, não precisa gritar para impor limites. Não precisa atacar para se proteger. Sua presença sólida comunica o que é aceitável e o que não é, sem necessidade de violência ou drama. Ao perceber que o outro apenas revela o que em você ainda vibra sem equilíbrio, você começa a agradecer silenciosamente pelos encontros difíceis, porque eles te mostram com mais precisão do que qualquer livro ou teoria onde está sua próxima lição, onde mora seu ponto cego, onde habita sua maior fragilidade e, por consequência, seu maior potencial de crescimento. Relacionar-se passa a ser então uma prática filosófica diária, não uma busca infantil por pessoas perfeitas que nunca vão errar, mas um laboratório vivo de autoconhecimento. O outro vira um espelho que não mente, e mesmo quando a imagem refletida machuca o ego, ela te convida à cura real. Quando você aceita esse convite com humildade, algo profundo muda na sua dinâmica de vida. Você para de carregar ressentimentos pesados que só envenenam o seu próprio sangue. Para de exigir do outro aquilo que só você pode oferecer a si mesmo: amor próprio e respeito.
Para de dramatizar o comportamento alheio e começa a observar as pessoas com mais leveza, mais empatia e mais compaixão. Porque no fim, quando olhamos de perto, todos estão lidando com dores invisíveis, com medos secretos, com histórias traumáticas. Todos estão tentando acertar em meio às próprias limitações e ignorâncias. E quanto mais consciência você tiver disso, menos guerreará inutilmente com o mundo. Não por omissão, mas por sabedoria superior. Não por covardia, mas por escolha deliberada de não gastar sua vida em batalhas que não valem a pena. Porque você entende que a maior força não está em vencer o outro em uma discussão ou humilhá-lo publicamente, mas em não se perder de si mesmo por causa dele. O espelho pode mostrar feiura, mas você escolhe se vai limpar o espelho ou limpar o seu rosto. A liberdade está em saber que a imagem do outro não define a sua essência. Número 8. A lentidão é uma forma de sabedoria. Vivemos mergulhados em uma era frenética, em que a pressa virou um símbolo distorcido de valor pessoal. O mundo nos convenceu de que estar ocupado é um troféu de honra, que correr contra o relógio é sinônimo de importância social e que responder rápido a tudo é o maior sinal de inteligência e eficiência. Tudo ao nosso redor parece girar numa velocidade alucinante que ultrapassa a capacidade dos nossos próprios sentidos e da nossa alma de processar a realidade. Acordamos já nos apressando com o despertador, comemos apressados sem sentir o gosto do alimento, pensamos apressados, atropelando conclusões, vivemos apressados com a mente no próximo compromisso e, inevitavelmente, sofremos apressados também, sem tempo para curar nossas feridas. Mas a pressa, por mais eficiente que pareça na superfície, não nos aproxima da sabedoria. Ela nos afasta dela. Pelo contrário, ela nos rouba violentamente daquilo que mais precisamos para viver com verdade e significado: a presença. O estoicismo, mesmo sendo uma filosofia voltada para a ação prática e o dever cívico, sempre nos alertou com gravidade para o perigo de viver de forma automática e acelerada. Marco Aurélio, apesar de carregar o peso colossal de um império nas costas e de comandar legiões em guerras fronteiriças, encontrava tempo para escrever todos os dias em seu diário. Ele fazia isso não como um passatempo literário, mas como uma ferramenta espiritual para desacelerar os pensamentos, organizar os sentimentos tumultuados e lembrar-se do que realmente importava antes de agir. Ele sabia que uma mente agitada não pensa melhor, só pensa mais, e esse mais nem sempre é útil ou verdadeiro. O excesso de pensamento sem pausa gera confusão mental. O excesso de ação sem reflexão gera caos e retrabalho. O excesso de movimento sem direção clara gera apenas cansaço e vazio existencial. É preciso parar, não como um luxo de férias ou um privilégio de aposentados, mas como uma necessidade vital para a saúde da mente. A lentidão não é o oposto da eficiência. Ela é a sua fundação mais sólida, porque só quando você desacelera deliberadamente é que consegue perceber as nuances sutis de uma escolha importante, os sinais silenciosos de um erro que está prestes a cometer, as pequenas vitórias e belezas que estavam passando despercebidas na paisagem borrada da pressa. A lentidão te dá acesso à profundidade das coisas. Ela permite que você veja o que os olhos apressados não veem, que escute o que os ouvidos cheios de ruído não conseguem captar, que sinta o que a alma acelerada não consegue tocar. Viver com lentidão é um ato de resistência corajosa num mundo que idolatra a velocidade e o descarte. É recusar o imperativo neurótico de estar sempre produzindo, sempre respondendo notificações, sempre se atualizando com informações inúteis. É saber que há mais sabedoria em um único passo bem dado e firme do que em 100 passos dados, tropeçando sem consciência da direção,
porque caminhar rápido demais pode até te levar mais longe geograficamente, mas caminhar devagar e atento te leva mais fundo existencialmente. E profundidade é algo que o mundo moderno tem desaprendido a cultivar. Há dores na alma que não podem ser curadas na pressa do superalogo. Há decisões de vida que só se revelam depois de um longo período de silêncio e maturação. Há vínculos humanos que só florescem e criam raízes quando o tempo é respeitado e honrado. A lentidão nos coloca de volta em contato com o tempo real da vida, o tempo biológico do corpo, o tempo da respiração, o tempo da digestão emocional, não o tempo artificial das máquinas, dos prazos inventados, das comparações constantes nas redes sociais. Quando você começa a desacelerar, começa também a perceber o quanto vinha fugindo de si mesmo, porque a pressa é muitas vezes uma fuga elegante. Fugimos do vazio interior, do desconforto de estar sós, da dúvida que nos assombra. Corremos para não escutar as perguntas difíceis que não sabemos responder. Preenchemos cada minuto livre com distrações para não sentir o peso da nossa própria existência. Mas, ironicamente, é só quando paramos que a verdadeira cura pode acontecer. Porque o que precisa ser curado dentro de nós não grita, sussurra. E sussurros só se ouvem no silêncio da lentidão. Ao desacelerar, você começa a saborear o instante com uma qualidade nova. O café que antes era apenas combustível para acordar, vira um ritual de presença e prazer. A caminhada, que era apenas um trajeto utilitário, vira contemplação da vida. A conversa, que era apenas troca de informações, vira encontro de almas. A lentidão transforma a rotina mecânica em rito sagrado. Transforma o comum em profundo e, principalmente, transforma você de alguém que apenas sobrevive à agenda para alguém que vive com inteireza cada momento. Isso não significa necessariamente que você vai fazer menos coisas. Significa que vai fazer melhor, com mais presença, mais intenção, mais qualidade e mais sentido. Significa que suas ações deixarão de ser reações automáticas a estímulos externos e passarão a ser escolhas conscientes nascidas da sua vontade, que sua fala carregará mais verdade e peso, que seu olhar será mais atento e penetrante, que seu toque será mais cuidadoso. A lentidão, quando bem vivida, refina tudo o que você toca, torna você mais seletivo com o que consome, com o que oferece ao mundo, com quem compartilha seu tempo precioso. O mundo continuará exigindo velocidade e urgência, mas você não precisa obedecer como um autômato. Há uma diferença enorme entre responder ao mundo quando necessário e se perder dentro da loucura dele. A sabedoria estoica está em saber quando é preciso acelerar para agir e, principalmente, quando é vital parar para refletir. Parar não por desistência ou preguiça, mas por respeito a si mesmo. Respeito ao seu ritmo natural, ao seu corpo que tem limites, à sua alma que precisa de respiro. Há sabedorias antigas que só se revelam na quietude absoluta. Há caminhos que só se abrem na neblina quando você caminha devagar. E há verdades sobre quem você é que só se mostram quando você aprende a estar plenamente onde está, sem querer estar em outro lugar. A lentidão é uma forma de autocuidado radical, é uma forma de escuta profunda, é uma forma de amar a vida com mais intensidade. E, acima de tudo, é uma forma de lembrar que viver bem não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer com presença total tudo o que realmente importa. Número 9. A presença é a única eternidade possível. Vivemos a maior parte dos nossos dias como se a vida fosse sempre um ensaio para algo maior que está por vir. Como se o que realmente importa estivesse sempre esperando em algum lugar no futuro distante e nebuloso. Acreditamos piamente que a paz verdadeira virá apenas quando terminarmos aquele projeto exaustivo,
que o alívio chegará apenas quando resolvermos aquele problema financeiro, que a felicidade plena se manifestará apenas quando encontrarmos a pessoa certa ou quando nos aposentarmos. Assim, seguimos correndo, sempre correndo, como hamsters numa roda, acreditando que viver de verdade é algo que começa depois. Depois de resolver isso, depois de conseguir aquilo, depois que tudo se ajeitar magicamente. Mas esse depois é o maior engano da mente humana, porque ele nunca chega. Quando uma tarefa termina, outra começa imediatamente. Quando um problema se resolve, outro aparece no lugar. Quando um objetivo é alcançado, o desejo já se deslocou para o próximo alvo. E a vida, a única vida real que temos, vai ficando para trás, vai sendo adiada, sacrificada e esquecida em nome de um tempo que nunca se concretiza. O estoicismo rompe esse ciclo de adiamento com uma clareza quase desconcertante e necessária. Marco Aurélio, o imperador que tinha todos os motivos para se preocupar com o futuro do império, escreveu para si mesmo: "A vida de cada um está no presente, pois o passado já se foi e o futuro ainda não existe." Essa é uma das verdades mais simples de ler e mais difíceis de digerir, porque ela nos obriga a encarar o fato brutal de que não temos nada, absolutamente nada, exceto o agora. Não importa o quanto planejamos com cuidado, o quanto lembramos com nostalgia, o quanto projetamos com esperança, o único ponto de contato real com a existência é este instante, este exato fôlego que você está respirando agora. E tudo o que não for vivido nele será apenas memória desbotada ou expectativa ansiosa. Estar presente, portanto, é o gesto mais radical de liberdade e rebeldia que podemos praticar. É escolher habitar o único espaço onde a vida realmente acontece, recusando-se a ser um sonâmbulo na própria história. Mas curiosamente e tragicamente, é também o gesto mais negligenciado, porque fomos condicionados desde o berço a pensar em termos de produtividade futura, de eficiência, de aproveitamento do tempo para ganhos lá na frente. E a presença, a verdadeira presença, exige algo que vai na contramão de tudo isso. Ela exige entrega total e desarmada. Estar presente não é apenas prestar atenção com os olhos, é estar inteiro. Corpo, mente e espírito ancorados no mesmo lugar, no mesmo momento, sem se dividir, sem se distrair com o celular, sem se apressar para o próximo evento. É ouvir alguém não apenas com os ouvidos físicos, mas com o silêncio acolhedor da alma. É olhar nos olhos de outra pessoa sem a pressa egoísta de responder ou julgar. É sentir a textura de uma fruta na boca, o cheiro do café invadindo a sala, o som da própria respiração. É perceber as sutilezas do agora com um tipo de atenção reverente que não espera nada em troca, apenas acolhe o milagre de existir. Mas por que isso é tão difícil para nós? Por que fugimos tanto do agora? Porque a presença nos expõe, ela nos despe, ela nos obriga a encarar o que passamos a vida evitando. Nos tira do conforto da distração e do entorpecimento. Quando estamos verdadeiramente presentes, não há mais como fugir das perguntas que tentamos enterrar no fundo da mente. Isso faz sentido? Estou feliz aqui? O que estou sentindo de verdade? A presença desarma todas as defesas que construímos para sobreviver e por isso ela assusta, porque nos deixa nus diante de nós mesmos e da realidade crua. A maioria das pessoas vive exilada no passado ou no futuro. No passado, tentando mudar o que já aconteceu, revisitando erros antigos, remoendo mágoas que já caducaram, reencenando mentalmente conversas que não podem ser refeitas. No futuro, tentando controlar o incontrolável, projetando medos catastróficos, criando expectativas irreais, traçando planos que raramente saem como o esperado. E nesse vai e vem frenético entre o que foi e o que poderá ser,
O presente vai sendo negligenciado e a vida escorre pelos dedos como areia seca. Tornamo-nos fantasmas de nós mesmos, vagando por tempos que não existem, enquanto o tempo real passa. E é aí que o estoicismo propõe o retorno ao essencial. Não o essencial como conceito minimalista de decoração, mas como prática cotidiana de alma. Estar presente é resistir ao impulso biológico de viver no automático. É não permitir que a mente corra mais rápido que o corpo. É reconhecer que a vida, quando bem vivida, não precisa de muito cenário ou luxo. Ela precisa de profundidade. E a profundidade só existe onde há presença. A presença tem o poder alquímico de transformar a experiência mais simples e banal em algo sagrado. Um pão partilhado com atenção plena vale mais do que um banquete apressado e distraído. Um gesto de carinho silencioso e atento toca mais do que 1000 palavras ditas com a cabeça em outro lugar. Um instante de silêncio vivido com inteireza pode curar mais do que horas de terapia sem conexão. Porque a qualidade do momento não está em sua duração cronológica, está na entrega emocional. Quando você está presente, tudo adquire outra textura, outra cor, outro sabor. A conversa com um amigo não é apenas troca de informações, é um encontro de vidas. A caminhada até o trabalho não é apenas deslocamento físico, é contemplação do mundo. O banho não é apenas higiene, é ritual de purificação. A respiração não é apenas função vital automática, é a lembrança constante de que você está aqui, vivo, agora, e que isso é um privilégio que muitos já perderam. E isso é tudo o que há. A eternidade, nesse sentido filosófico, não é algo que está além da vida, num pós-morte desconhecido. Não é um tempo infinito de relógio, nem um lugar misterioso. A eternidade é um instante vivido com tanta inteireza, com tanta profundidade e verdade, que deixa de ser apenas um momento passageiro e se torna eterno na alma. É aquele abraço que você nunca esqueceu, aquele olhar que marcou sua história, aquela tarde comum que por alguma razão ficou gravada para sempre na memória. A eternidade acontece agora, quando você para de viver com pressa e começa a viver com presença. Mas para acessar essa eternidade, é preciso fazer escolhas difíceis e diárias. É preciso desligar o que distrai, silenciar o que grita por atenção barata, abrir mão da ilusão de controle, parar de correr para começar a escutar. E essa escuta não é passiva, ela é ativa, atenta, entregue. É o tipo de escuta que ouve o que está por trás das palavras, que percebe o não dito, que acolhe o momento com reverência. Você pode passar a vida inteira planejando o futuro perfeito e ainda assim nunca chegar lá, morrendo cheio de planos na gaveta. Pode passar anos tentando corrigir o passado e ainda assim não mudar uma vírgula do que aconteceu. Mas o agora, este instante fugidio, está sempre ao seu alcance. Ele não exige nada além da sua atenção honesta e, em troca, te oferece tudo o que você tem buscado desesperadamente em outros lugares: paz, sentido e conexão real. A presença é o solo fértil onde tudo pode florescer. Sem ela, mesmo o melhor dos amores murcha por falta de água. Mesmo a experiência mais rica se esvazia de significado. Mesmo a beleza mais intensa se torna invisível aos olhos cegos pela pressa. Porque sem presença não há profundidade e sem profundidade não há vida verdadeira. A presença é a única eternidade possível e ela começa exatamente no momento em que você decide parar de correr atrás do vento e começa a simplesmente estar onde seus pés estão. Número 10. A liberdade que você busca está no que você escolhe não precisar. Vivemos cercados por uma orquestra ensurdecedora de convites ao desejo. Todos os dias, a cada minuto que passamos acordados, tudo ao nosso redor grita que nos falta algo.
a publicidade, as redes sociais, as conversas de corredor, tudo nos diz que precisamos de mais. Precisa ser mais bonito, mais produtivo, mais desejado, mais reconhecido. Precisa ter mais dinheiro, mais coisas, mais certezas, mais seguidores. É como se a paz fosse uma linha de chegada que está sempre sendo empurrada um pouco mais para frente, sempre colocada estrategicamente depois de mais uma conquista. Vivemos sob a ilusão coletiva de que a liberdade é um destino que só pode ser alcançado quando tudo o que falta for, enfim, conquistado e acumulado. Mas o estoicismo, com sua clareza cortante, nos convida a um pensamento que subverte completamente essa lógica de mercado. Talvez a liberdade que você tanto busca desesperadamente não esteja naquilo que falta adquirir, mas exatamente naquilo que você decide soberanamente não precisar mais. Epicteto, um homem que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da liberdade interior, dizia que o homem livre é aquele que vive satisfeito com o que tem e não é escravo de seus desejos insaciáveis. Essa frase, dita há 2 milênios, ainda ecoa com uma força brutal no nosso tempo, talvez mais agora do que nunca. Porque nunca estivemos tão presos a desejos que nem são nossos. Nunca estivemos tão dependentes da validação externa de estranhos. Nunca estivemos tão cercados de estímulos artificiais e tão carentes de paz real. A verdadeira liberdade para os estoicos começa no exato momento em que você para de ser comandado pelos seus impulsos automáticos, quando você deixa de ser arrastado pela sede de mais e começa a cultivar a arte do suficiente. Quando você percebe, com um choque de lucidez, que muitas das suas vontades foram aprendidas e não escolhidas, que você quer aquilo que te ensinaram a querer para movimentar a economia, que deseja aquilo que os outros aplaudem para se sentir incluído, não o que sua alma realmente precisa para florescer. Esse ruído constante de desejo cria uma escravidão invisível. Você se torna servo do objeto que quer comprar, servo da opinião que quer agradar, servo do status que quer manter. O que aconteceria se você, num ato de rebeldia silenciosa, deixasse de precisar de tanta coisa? Se deixasse de precisar ser sempre compreendido por todos? Se deixasse de precisar ser sempre aceito em todos os grupos? Se deixasse de precisar provar seu valor o tempo todo através de conquistas materiais? Se deixasse de precisar que tudo desse certo para se sentir em paz? Talvez nesse vazio fértil criado pela ausência de excesso, algo novo e poderoso emergisse. Um espaço interno onde a calma se instala sem motivo externo, onde a leveza brota mesmo quando a vida não está perfeita, onde o silêncio não assusta mais, mas acolhe como um abraço. A cultura do acúmulo nos ensina erradamente que a felicidade é a consequência direta de conquistas, mas o estoicismo propõe uma outra equação matemática para a alma. A felicidade é consequência da liberação. Liberar-se do que não é essencial. Liberar-se do apego doentio à opinião dos outros. Liberar-se do medo paralisante de perder o que se tem. Liberar-se da ideia infantil de que a vida precisa atender todas as suas expectativas mimadas. Liberar-se da própria ansiedade de ter que ser alguém aos olhos do mundo, quando você já é uma expressão única da natureza. Isso não significa desistir de crescer ou de melhorar de vida. Não confunda desapego com preguiça. Significa escolher crescer com liberdade e não por desespero. Porque quando você age movido por um desejo insaciável, está sempre dependente, sempre esperando, sempre carente, sempre com a mão estendida pedindo algo ao mundo. Mas quando age a partir da lucidez e da plenitude, quando escolhe por consciência e não por carência, cada passo se torna mais firme, cada decisão mais sua. A liberdade interior é um tipo de riqueza que não pode ser comprada, roubada ou tributada.
É a capacidade rara de estar em paz, mesmo quando o mundo não colabora. É a habilidade de manter-se inteiro mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. É olhar para o que você tem hoje, seja muito ou pouco, e saber com convicção: isso é suficiente. E se não for suficiente em quantidade, será em sentido, porque sentido é o que torna o pouco muito. O desapego nesse contexto não é frieza e nem indiferença, é maturidade espiritual. É entender que o mundo é impermanente, que tudo o que temos é emprestado pelo tempo e que tentar prender tudo o tempo todo é a raiz de toda a agonia humana. É reconhecer que você pode amar profundamente sem precisar possuir o outro, que pode desejar intensamente realizar um sonho sem se aprisionar no resultado dele, que pode se comprometer com o que importa sem se tornar refém do sucesso ou do fracasso. A liberdade que você busca talvez não esteja no próximo emprego, com salário maior, no próximo relacionamento idealizado, na próxima viagem exótica. Talvez ela esteja disponível agora, no silêncio com que você acolhe suas próprias angústias, na paz com que você aceita o que não pode controlar, na lucidez com que você escolhe o que realmente importa e solta o resto com as mãos abertas. Porque no final das contas, a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo o que se quer, é não ser escravo de querer tudo o tempo todo. É poder escolher com consciência e, sobretudo, poder dizer com serenidade diante das vitrines do mundo: eu não preciso disso para estar bem. E isso, meu amigo, sim, é ser livre de verdade. Espero sinceramente que esta mensagem tenha tocado algo profundo em você. Quero parabenizá-lo sinceramente, não apenas por assistir, mas por ter a disciplina de chegar até aqui e ter concluído este conteúdo denso. Isso significa que você faz parte de uma minoria que realmente deseja melhorar como pessoa, e não apenas se entreter. Se este vídeo fez sentido para a sua jornada, deixe seu comentário abaixo. É a forma de marcarmos nossa presença nesta legião. Se não souber o que comentar, escreva apenas a palavra gratidão ou a frase hoje escolho minha paz. Assim saberei que você assistiu até o final e que está comprometido com sua própria evolução. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando para se juntar a nós? Inscreva-se agora e ative as notificações. O estoicismo é um treino diário e este canal é o seu centro de treinamento. Deixo aqui na tela 2 sugestões de vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo e fortalecendo sua mente. Mantenha-se firme, mantenha-se estoico. Até a próxima.